Bom dia, pessoal. Espero que esteja aí tudo bem com vocês. E recentemente eu fiz aí uma série de stories, né? Fazendo perguntas para vocês em relação a crescimento profissional e tudo mais. E eu confesso que esse vídeo deveria ter saído muito antes. Muito antes mesmo. Mas eu acabei me deparando com um cenário que, sinceramente, eu acho até que é bom para estudo, sabe? É bom para a gente entender aqui a questão. E do que ele se trata? Eu simplesmente comecei a procrastinar. E eu percebi que eu estava procrastinando. Eu tô com o roteiro feito desde uns 2 dias depois da caixinha de perguntas de vocês. E eu simplesmente não gravava. Eu sempre tava para gravar e eu ficava pensando, tipo, ai, a luz não tá boa, minha voz não vai sair legal, ai, eu não tô bem aparentável, ai, o cenário não é legal. E aí, quando eu via, eu tava simplesmente procrastinando. Até que, recentemente, eu tomei aí uma puxada de orelha de um dos meus mentores, Anderson. Eu vou até deixar o arroba dele aqui, gente, sigam ele. O cara é muito bom no que se trata de vendas, no que se trata de você entender o começo da jornada do empreendedor. Esse cara tá trilhando um caminho massa aí, então sigam ele lá. Outra pessoa também que tem me incentivado muito, que tem falado, meu, toma vergonha na cara, vai pra cima, é a minha namorada. Ela me apoia muito, assim, desde o começo. E eu tô citando essas pessoas porque eu acho que é muito, muito, muito importante a gente ter pessoas que nos apoiam. E outra pessoa também que tem me apoiado muito é o meu irmãozinho chamado Daniel. Me ajuda desde o começo, ele topa tudo. Inclusive, aqui nesse momento ele tá sentado ali do lado, bem quietinho, enquanto eu gravo, mas ele tá aqui só olhando e observando tudo. Mas chega de enrolação, né? Vamos pro conteúdo. Vocês fizeram várias perguntas. Eu selecionei algumas aqui pra gente estar respondendo. Algumas delas, na verdade, uma delas eu vou dar uma pincelada só por cima, porque eu acredito que ela deu um vídeo inteiro só pra ela. E eu não pretendo me estender muito aqui nesse vídeo. Então, pra gente começar, né? Pra quem não me conhece aí, o meu nome é Davi. E eu tô começando agora essa minha nova jornada aqui no mundo digital, no mundo do empreendedorismo. E vamos pra cima, vamos todo mundo junto e vamos ver até onde a gente chega. Brincadeira, eu já sei exatamente onde eu quero chegar, mas a primeira lição já que eu já tenho para passar para vocês sobre crescimento profissional. As suas metas são suas, ok? Você não precisa sair divulgando elas para todo mundo, você não precisa estampar elas numa parede, você não precisa estampar elas num quadro. Uma coisa que você precisa entender sobre a sua jornada de crescimento profissional é que ela é sua, tá? Eu estudei, eu fiz várias pesquisas, eu fui em vários sites, em vários fóruns de RH aqui do Brasil. Eu infelizmente esqueci de anotar as fontes, mas eu me lembro de ter ido em sites confiáveis, até porque eu já tive que ter feito pesquisas semelhantes antes para trabalhos da faculdade. E eu separei aqui alguns tópicos, né? Como funciona aí a jornada do crescimento profissional, ok? O primeiro tópico é planeje a sua carreira. Cara, é muito importante você saber onde você está e onde você quer chegar. Você falar que você quer crescer, mas sem saber o que você quer alcançar, até onde você quer chegar, é inviável. É uma coisa que não vai ser muito boa, sabe? É algo que você vai ficar pensando assim, eu quero crescer, mas você nunca sabe para onde. Então você planejar a sua carreira, ó, em quanto tempo eu quero estar lá, em quanto tempo eu vou chegar lá, em quanto tempo eu vou alcançar essa etapa, entendeu? O importante é você sempre dividir em etapas, ok? Dando um exemplo claro, por exemplo, vamos supor que você queira ser promovido onde você trabalha. Você sabe quais são os conhecimentos que tem que ter na função acima? Você sabe qual é o networking que você tem que ter para ser indicado para essa vaga acima? Como funciona o processo de seleção interno? Isso tudo é um planejamento estratégico. Essas coisas são coisas que você precisa saber. O próximo passo é você precisa ter paciência para lidar com os altos e baixos. A carreira profissional
ela é quase um relacionamento com uma pessoa. Vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins, só que em todos esses momentos você vai ser o principal agente, tudo vai ter a ver com você. Às vezes vão ter reações de ações que você tomou e às vezes vai ser como você vai reagir a determinadas ações que tomaram com você. Mas você tem paciência e entender como lidar com cada cenário é algo que vai demonstrar que você tem inteligência emocional, que você tem maturidade e isso com certeza vai chamar um pouco de atenção para você. Uma outra coisa que é sempre importante citar é que empresas amam pessoas proativas, tá? Você tem que ter uma proatividade. Você fazer só o que você faz vai garantir que você fique na sua vaga, entendeu? Você ser o tipo de pessoa que faz exatamente aquilo que você tem que fazer, vai te manter na sua vaga. Gente, é claro que existem casos e casos, né? Tem pessoas aí que fazem muito, que dão a vida, que dão o sangue, e no final das contas não são reconhecidos, não são valorizados, eles são até mesmo mandados embora. E isso infelizmente acontece, tá? O mercado corporativo não é um mercado justo, mas é um mercado em que ocorre sim o merecimento e o crescimento por meritocracia. Muitas empresas hoje em dia ainda são empresas sérias, ainda são empresas em que existe plano de carreira. Desde a entrevista, grande parte das empresas avisam que eles têm plano de carreira lá dentro. Então, você só tem também que tomar atenção de você estar trabalhando no lugar certo, né? Não são todas as empresas que são sérias, não são todas as empresas que são as mil maravilhas, e tem empresas que não têm plano de carreira, tem empresas que na entrevista eles te avisam, o cargo que você entrar é o cargo que você vai ficar. Então, você precisa analisar se o seu crescimento profissional vai ser datado em promoções, em aumento de salário, ou se ele vai ser dotado em um crescimento do seu valor profissional, tá certo? E agora, falando sobre valor profissional, minha próxima dica para vocês é valorize a sua rede de contatos. Por que é importante você valorizar a sua rede de contatos? Hoje em dia, networking é uma coisa que é essencial para qualquer pessoa que queira se promover, para qualquer pessoa que queira vender algum serviço, para qualquer pessoa que queira atuar em algum tipo de mercado. O networking, ele não está presente só na vida dos empresários, só na vida dos empreendedores, mas ele está na vida de todas as pessoas que precisam trabalhar. Você ter um bom relacionamento com os seus colegas de trabalho, você ter um bom relacionamento com o pessoal do seu setor, você ter um bom relacionamento com a sua gerência, com o RH da sua empresa, são coisas importantes. Porque, querendo ou não, quem está do outro lado, quem está na outra ponta é uma pessoa. E as pessoas, mais de... eu não vou lembrar o número agora, mas é um valor alto, eu acho que está para cima dos 80% das decisões que as pessoas tomam são baseadas em emoções. Por mais que elas tenham lógica por trás, o fator emocional ainda é um fator grande na hora da gente tomar as nossas atitudes, na hora da gente tomar as nossas decisões. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, isso não é só na hora da compra. Os nossos relacionamentos são definidos com bases emocionais. Os nossos gostos são baseados em dados emocionais, em que aquela sensação te causa, em como você se sente quando... Até o nosso entretenimento é baseado nisso, né? Em como a gente vai se sentir. Às vezes a gente faz coisas porque a gente gosta, porque faz com que a gente se sinta bem, né? A gente compra determinadas roupas porque aquela roupa você se olha no espelho e se sente bonito. Então faz você se sentir mais atraente, entende? São essas coisas que a gente precisa sempre levar em consideração. Enquanto tiver um humano do outro lado, o fator que vai sempre estar em evidência é o fator emocional. E é por isso que uma boa relação com as pessoas vai te dar uma vantagem. E partindo para o nosso próximo tópico, tá? Você precisa estar trabalhando com aquilo que você gosta, tá? É muito difícil da gente crescer numa área em que a gente não gosta, porque a gente vai fazer as coisas forçado, a gente não vai se dedicar totalmente como a gente gostaria de se dedicar, e as pessoas vão ver que não é isso o que você quer fazer. As pessoas vão ver que não é ali que você quer estar, então vai ser meio difícil com que você tenha umas oportunidades de crescimento. Eu sei que isso parece uma coisa meio óbvia de se falar, mas tem muita gente que trabalha começando com aquilo que não quer,
e depois a pessoa ela cai num estado de conforto com aquilo, ela cai numa zona de conforto com aquele trabalho, porque agora ela consegue se virar com aquele salário, porque agora ela consegue se organizar com o que ela recebe, e essa zona de conforto em que ela cai, ela começa a ficar tão confortável que a pessoa começa a se perguntar como eu posso ficar mais confortável dentro da minha zona de conforto. E aí ela começa a querer promoções, a querer coisas dentro daquele negócio que ela realmente não gosta. O que ela gosta é do dinheiro que ela recebe. Então, essa dica é essa. Foque-se naquilo que você gosta de fazer. Uma outra coisa muito importante, né? Eu separei aqui 8 pontos. Você precisa fazer uma graduação de qualidade. É importante que o conteúdo que você tenha, ele seja bom para ser utilizado no seu ramo de trabalho. Tá? Saindo um pouco agora aqui do ramo das empresas, se você quer ser vendedor, de nada adianta você ter uma formação, por exemplo, como dentista, entende? Eu sei que todos os prestadores de serviço vendem os seus serviços, mas a especialidade do dentista não é vender. A especialidade do dentista é atender as pessoas e tratar da boca delas. Essa é a especialidade do dentista, ele não é um especialista em vendas. Então, a formação de qualidade que você precisa ter, ela tem que ter ligação com aquele ambiente que você está querendo criar para si mesmo. Qual que é o tipo de ambiente que você quer criar para a sua jornada profissional? Não é não? O outro passo, que esse aqui é muito importante, invista em conhecimento contínuo. Gente, o mundo não para, ele está sempre girando. Toda vez que a gente dorme e acorda, é sempre um dia diferente do dia anterior. Então, como todos os dias acontecem coisas novas, todos os dias as tecnologias se aperfeiçoam, todos os dias mais conhecimento é lançado no mercado, então a gente precisa se manter constantemente atualizado. Principalmente pelas pessoas que trabalham pela internet, as tecnologias evoluem demais. A Meta está mudando muita coisa, Google Ads está mudando muita coisa, inclusive para quem trabalha aí com Google Ads, Google Analytics, não se esqueçam que no dia 23 de junho ou julho, eu sempre confundo esses meses, agora só vai dar para estar usando o Google Analytics 4, tá bom? Não se esqueçam desse detalhe, que é uma coisa muito importante e vai mudar bastante coisa. E agora, a última dica aqui que eu deixei para o final. Busque autoconhecimento. Você se conhecer tem um poder muito grande, tá? Você precisa se conhecer, você precisa saber como você reage em certa situação, o que que você gosta, o que que você não gosta, o que que te deixa feliz, o que que te deixa triste, o que que te dá coragem, o que que te deixa apreensivo. Você precisa se entender. Hoje em dia as pessoas não se entendem muito bem. Por elas não se entenderem, elas acabam aceitando qualquer coisa que é oferecida para elas, porque elas acham que elas vão gostar, porque elas acham que elas vão se encaixar, porque elas acham que aquilo vai dar certo. E não tem nenhum problema você achar as coisas, mas tem problema quando você vai basear todo o resto da sua vida numa coisa que você acha. Você precisa entender dentro de si mesmo aquilo que vai te fazer feliz, aquilo que vai fazer com que você se sinta realizado. Gente, e não tem problema, conforme você ir se autoconhecendo, você ir mudando as coisas. Quantas pessoas você não vê que largam a faculdade de Direito, que largam a faculdade de Medicina para, sei lá, ir cortar cabelo, para virar esteticista, porque foi como a pessoa se sentiu realizada. Tipo, é aquilo que ela quer fazer, sabe? É aquilo que vai trazer felicidade para ela. Quantas pessoas aí já têm o futuro meio que garantindo, assumindo empresas dos pais, mas no fundo não é aquilo que elas querem fazer outras coisas, elas gostam de outro tipo de mercado e tá tudo bem. O importante é que você se conheça, que você entenda aonde você quer chegar. E esse vídeo já tá ficando ridiculamente longo. Eu tinha muito mais coisas para falar aí sobre jornada profissional. Então, se vocês quiserem que eu continue, né? Curtam esse vídeo, compartilhem, comentem aqui embaixo que é para eu saber o que vocês querem, tá? Mas antes da gente finalizar, eu quero responder aqui algumas perguntas que me foram feitas, tá? Tinha uma pergunta a respeito de organização financeira e, sendo muito sincero,
não dá para responder isso numa caixinha de perguntas. Você vai precisar de um vídeo inteiro para isso. Organização financeira é um tema muito complexo. E se vocês realmente quiserem que eu fale sobre isso, até porque eu estudei muito a fundo esse tema, porque é uma coisa que eu sinceramente não conheço muito bem. Eu não sou uma das melhores pessoas para lidar com dinheiro, mas do tanto que eu aprendi nesses dias que eu passei pesquisando, eu já até tracei um plano financeiro para mim, que eu vou seguir, que eu vou executar, e em breve eu volto para falar para vocês como que efeito que surgiu e em que ponto que eu cheguei, ok? Mas tem uma primeira pergunta aqui que é como eu defino o crescimento profissional. Cara, a minha definição de crescimento profissional é qualquer coisa que possa te agregar valor profissionalmente falando, ok? Por exemplo, quem me conhece sabe, quem me acompanha sabe, né? Eu tenho um dos meus objetivos aí, começar a trabalhar pela internet, vendas online, essas coisas. Então, o que seria um crescimento profissional nesse sentido? Aprender inglês. A maior parte do conteúdo de valor da internet está em inglês, ainda não chegou no Brasil, ainda não foi traduzido. Então, eu aprender inglês vai me colocar à frente de muita gente que depende só do conteúdo que já está em português. Outra coisa, formações. Recentemente vocês viram que eu fui numa formação de Google Ads, né? Uma formação que é relevante para quem quer trabalhar com vendas na internet. Então, assim, é assim que eu enxergo o crescimento profissional. Tudo que você pode fazer para agregar valor ao seu ambiente de trabalho. Tudo que você possa fazer para agregar valor à sua carteira, ok? E para você identificar em que passo você está, né? Que tem uma pergunta aqui, como eu posso identificar em que fase eu estou? Essa é uma coisa interessante, porque para você identificar em que fase você está, você só precisa olhar no seu planejamento. Você planejando a sua carreira, você planejando onde você quer chegar, você consegue entender, eu estou aqui, então é aqui que eu quero estar. Eu estou aqui, mas eu preciso ir para lá. Então, você traçando esse plano, você estando com essas etapas bem definidas, você sempre vai saber em que parte do processo você está. E outra pergunta aqui também que mandaram, né, é por onde começar e como fazer para se manter no foco. Gente, eu comecei o vídeo me desculpando com vocês, né, por conta da procrastinação. Uma coisa que me ajudou muito, 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 foi ver um vídeo da Ana Jorge, tá? Chamado de modo caverna. É um experimento que eu estou disposto a tentar, é um experimento que eu vou documentar tudo, eu vou colocar lá no TikTok. E, sendo muito sincero, acompanhem lá, vamos ver se eu vou conseguir, se eu não vou. Vamos ver que tipo de pessoa eu vou ser daqui a 60 dias. Mas esse modo caverna ele é exatamente sobre foco. É você cortar o que não é essencial, é você entender o que você precisa fazer e se cobrar para fazer aquilo. O nosso problema com foco é porque a gente tem muita injeção de dopamina. O celular te causa dopamina, sair te causa dopamina, qualquer coisa que distrai a sua mente dos seus problemas está te gerando dopamina. Qualquer coisa que faça com que você se sinta um pouquinho realizado é uma injeção de dopamina. Então isso faz com que a gente perca o foco, porque o que acontece? Quando a gente começa uma coisa, a gente não vê o resultado imediato, a gente não consegue ver os frutos daquilo naquela hora. E quando você pega o celular, você quer assistir, ponto, tá ali. Se você quer jogar no seu computador, abre o jogo tá lá. Se você quer comer, chama no iFood, meia hora tá na sua casa. Então, assim, o foco, ele vem muito relacionado a gente tirar um pouco da dopamina do nosso sistema. É você entender que a sua recompensa será no futuro. Você precisa domesticar a sua mente para que ela entenda que você não precisa daquela recompensa agora. Então, eu posso entrar em mais detalhes, tá, em relação a isso. O foco é um assunto muito interessante. É algo que eu estudo há muito tempo, porque eu me considero uma pessoa muito sem foco. E muito disso também se deve a outros fatores que eu posso estar explicando em um outro vídeo. Mas por enquanto a gente vai ficando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Falou e até a próxima.